Fala, moçada pescadora e aventureira, eu sou Betinho Oliveira e eu estou aqui, continuo com o meu convidado, doutor Carlos Alberto Eide, grande amigo meu de Sabino. Só Beto tá bom. É Beto, então eu quero apresentá-lo porque merece muita apresentação esse meu amigo. Ele se formou em 1974 na Faculdade de Medicina do ABC, em São Paulo. Títulos de especialista e área de atuação registrados: dermatologia, clínica médica, medicina ocupacional, saúde pública, medicina do tráfico, medicina de emergência e administração hospitalar. Coordenador do Departamento de Atendimento Pré-Hospitalar da Abramet, Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, membro do Comitê Médico da Federação Paulista de Futebol e membro da Câmara Técnica de Medicina Esportiva do CREMESP e médico aposentado da Prefeitura de São Paulo. Esse meu convidado, ele conhece muito desse assunto que ele está falando, que ele já falou em outras apresentações comigo, e também hoje desse assunto, que eu pedi que ele falasse de alguns assuntos até bastante específicos, como, por exemplo, hemorragia externa de ferimentos, animais peçonhentos, peixes peçonhentos como água-viva. É um assunto que as pessoas têm perguntado muito. Então, nada melhor que começar esse programa Além da Pesca com o Dr. Carlos Alberto Eide. Então começa agora mais um Além da Pesca. Este programa tem o apoio de Aqua Brasil, Ballyhoo, roupas especiais, Gelato Borelli, Go Fisher pescados de qualidade, Grupo Hubs, Lure Maker, iscas de qualidade, Marcel Arduin Design, Maruri, movidos pela pesca, Pousada Rio Manso, Truteria Defumados Artesanais. Obrigado, Betinho. Obrigado pelo convite. Uma honra enorme estar aqui. Vamos discutir, então, como você disse, hemorragia externa. Vamos falar de ferimentos. Vamos falar de animais peçonhentos. Vamos falar de peixes peçonhentos, né, conforme a classificação que tem aqui no Brasil. E vamos falar um pouquinho de água-viva, dada a quantidade de gente que tem perguntado e, às vezes, falado bobagem, né? Fala pelos cotovelos. Precisamos tomar cuidado, né? Vamos falar o básico do básico, né? Não vamos ficar fazendo grande coisa aí, né? Assim, sem muito básico do básico. Como é que eu faço com hemorragia? Como é que eu interrompo uma hemorragia? Que é o que você tem que fazer. Tá sangrando, cortou, etc. Tá sangrando. Então vamos interromper esse sangramento. Qual é a primeira técnica para interromper um sangramento? A técnica mais simples, mais rápida, mais fácil, a que sempre deve ser tentada. Compressão direta sobre a lesão. Vai lá e comprime. Pode ser com tecido, pode ser com gaze, que é melhor. Mas às vezes, dada a rapidez, né? Acontece num barco, por exemplo, o indivíduo corta, vai mexer, corta. Até você pegar o seu kit, pegar a gás, de repente um tecido, né? Ou a própria pessoa às vezes imprime, mas assim que der, material adequado, compressão direta sobre a lesão. Torniquete só em casos especiais, não se usa torniquete para qualquer coisa, né? Então torniquete você faz um grau de estrangulamento para interromper a circulação de sangue numa região. Você vai fazer o torniquete. Se você não tem outra opção, se a compressão direta for suficiente, está resolvido. Se não, você pode fazer o torniquete. Passa uma faixa, depois você vai apertar, ou às vezes, dependendo do braço, você pode só com as duas, três passadas e aí você pode apertar. E aí tem que providenciar o atendimento. Você fez um torniquete, tem que providenciar o atendimento. Esse torniquete, depois de alguns minutos, ele tem que ser afrouxado. Não pode também, senão gangrena. Cidadão. O torniquete tem que ser usado por quem está treinado, porque senão você pode produzir danos. Treinamento. Se você não está treinado, deixa para lá. Faça só a compressão. Métodos coadjuvantes, ou seja, que auxiliam no controle da hemorragia, né? Por exemplo, imobilizar. Então, tem um no braço, para de mexer o braço. Pô, mas cortou, tudo bem. É que muitos dos cortes pegam o músculo também. E ao pegar o músculo, quando você mexe, esse músculo contrai, e aí o sangramento. Então, você tem que parar com esse movimento. E o resfriamento. Então, se você resfriar, vai sangramento. A gente já comentou que é adequado você ter num kit de primeiros socorros, aquelas bolsas gel, e você pode nessa hora usar. Coloca gás, faz compressão, quiser colocar aquilo para resfriar, também pode. Mas é a primeira, a número 1 é que você tem que dominar. Fazer compressão direta sobre as lesões. Com quais materiais você vai fazer isso? Bandagens, atadura e faixa de crepe, gaze na forma de compressa ou na forma de rolo, compressa cirúrgica,
cirúrgicas, claro, aqui já Exige um pouco mais de profissionalismo. Não, é o material, né? A técnica em si é igual, né? Que às vezes você tem esse material ao seu alcance, pelo menos em alguns outros ambientes, evidentemente. Não na pescaria, né? Não na pescaria, né? Tecidos limpos e tecidos outros em geral. Exemplo só, né? De tá sangrando, usar sempre proteção, luva, né? Então você faz a compressão, põe gaze e enfaixa, por exemplo, como tá nesse desenho aí. É bem simples e é assim que deve ser. Ferimento de membro superior, sabe? Normalmente você resolve desse jeito. Aqui nessa sequência de cima, no desenho, né? Compressão com um pouquinho de elevação. Percebam que colocou a gase e enfaixou. No outro de baixo, idem, né? Colocou a gase e enfaixou, mas surgiu sangue ainda na gase. Ou seja, não interrompeu totalmente, o sangue está passando. Então, faça um outro enfaixamento em cima do primeiro. E não removam. Não remova o primeiro. Faz o outro, né? Compressão direta também em caso de sangramento nasal. Claro que existe sangramento nasal tão posterior, tão lá dentro, que só isso às vezes não vai resolver, né? Então você pode às vezes resfriar um pouco aqui em cima também, mas você vai fazer a compressão no nariz, né? A compressão no nariz, apenas algumas dicas, né? Não é tapar o nariz. Tapar a respiração. Não é tapar, não, a respiração não importa, vai respirar pela boca. Não é tapar no sentido de impedir o sangue de escorrer. Você precisa fazer a compressão no ponto de sangramento. Geralmente aqui mais para cima, aqui para dentro. Logo, se você estiver dentro da parte óssea, você não vai conseguir, evidentemente, fazer a compressão. Mas a maioria está na parte mais externa, onde é mais cartilaginosa ainda. Então você vem com a mão nesse sentido, o dedo, aliás, nesse sentido, pinçando, você traciona um pouquinho, desce um pouquinho para baixo, e fecha. Saiu do osso, você já fecha. Assim, toda a estrutura possível de ser comprimida, você comprimiu. Não vai me fazer assim, que você só está tapando a nariz. Está tampando para o sangue sair. Tem mais coisas além disso, mas aí já requer um pouquinho de treinamento, verificar se tem sangramento posterior, mas aí já é outra coisa. No dia a dia, para leigos, né? Assim, como é que você vai fazer compressão direta sobre a lesão? Mantenha a pessoa, não abaixa a pessoa, não abaixa a cabeça. Também, se você apertar, pode no máximo fazer, isso pode, né? Até deve, elevação um pouquinho, mas não vai fazer para baixo. E nem deixa a pessoa ficar suando no nariz, porque dá a sensação de congestão nasal. Então a pessoa vem lá, aí você fala, não, mas já parou de sangrar, né? Ela fala assim, não, doutor, quer ver? E soa o nariz. Aí abre tudo outra vez. Né? Então, sempre lembrar a pessoa para não, se esforce para não assoar o nariz em seguida, porque senão vai sangrar outra vez. Né? Ferimentos, no outro bloco fiz um comentário com você, quando eu estava exemplificando a tesoura. A tesoura corta-vestes, ou vestes, tesoura de resgate, né? Você nunca deve manusear, seja comprimir, né? Seja mexer num ferimento que está sangrando por baixo da roupa. Então você tem que expor a lesão. O que você vai fazer? Cortando a roupa. Se a pessoa tiver que tirar a camisa, mas tiver que mexer o braço, e se vai afetar pelo movimento a área que está sangrando, corta a manga da camisa. Corta. Se não for afetar, tudo bem, deixa tirar. Também não é justo você ficar cortando a roupa. Estragar a roupa bonita, né? Algumas coisas especiais você precisa lembrar também. Isso aqui é um dos ferimentos especiais que eu trouxe, por exemplo. É quando tem pele arrancada, né? A pele saiu do corpo, você não vai fazer nada. Mas se a pele está virada, dobrada, então uma recomendação é que você não faça o compressivo com a pele enrolada, dobrada. Então tenta esticar no lugar. Não precisa esticar. Não. Ela até você não consegue esticar. Porque quando ela rasga, ela esgarçou. Ela encolhe. Tá. Você não consegue pegar e colocar na mesma posição. Ela é elástica. Se você corta, ela dá uma encolhidinha. Então ela não vai cobrir a lesão. Ela não vai cobrir, ela vai ficar faltando, vai dar a impressão que está faltando pele. É claro que o médico costura e põe no lugar. Então, se possível, como está nesse desenho, muito simples, por sinal, pega a pele, dobra por cima e faz. Não, aí você enfaixa só. Não, aí você não vai pôr micropórtio. Você só vai colocar a pele, deixar essa pele viável e faixa e leva para o atendimento definitivo. Essas 4 lesões são de 4 pacientes diferentes, evidente. Eu apenas trouxe para poder mostrar uma coisa. Qual é a técnica de socorro dessas 4 lesões? Você pode dizer, essas são diferentes, gravidades absolutamente diferentes, mas a técnica de socorro em primeiro socorro é a mesma. Essa do dedo, por exemplo, que provavelmente é um ferimento de anel.
Então, o que você vai fazer? Enfaixar. Ó, outra coisa, essas fotos, elas foram feitas já com atendimento médico em andamento. Por isso que não tem sangue espalhado aí para todo lugar. Essa primeira, enfaixa com gás e, em seguida, você pode passar a atadura. Essa do antebraço aqui, rebate um pouquinho a pele para ela ficar um pouco melhor no lugar, coloca bastante gás e enfaixa. Essa do dedo, né, da mão, com esses dedos desenluvados aí, enche de gás nos dois lados da mão e enfaixa. E essa desse dedo quase decepado, né, com lesão de nervo e tudo, né, lesão óssea junto. Aqui, não tente colocar para dentro. Eu disse agora há pouco, coloca a pele, mas estruturas que saíram de dentro, um tendão, um nervo, precisa de uma cirurgia. Todos eles têm que ter um atendimento quase cirúrgico. Mas nesses aqui, nesse da mão, do dedo, não tente colocar nenhuma parte desse... Voltar no lugar. Colocar lá dentro de novo. Não façam isso. Deixa onde está. Gás, chumaço bastante de gás e enfaixa. Nas 4 situações, feito isso, tipóia. Imobiliza. É mais para ficar com a mão ligeiramente elevada. Claro que pode ser imobilizado, né? A mão já está. E aí, é claro, tem que ser providenciado o atendimento médico nesse caso. Só para mostrar que lesão feia, lesão grave, não necessariamente é muito difícil o primeiro socorro. Não estou discutindo a gravidade, estou discutindo a técnica de fazer o socorro. Queimadura, conduta na queimadura. Queimou, resfria imediatamente. Água. Pasta de dente. Nunca, jamais. Não faça isso. Nem pasta de dente, nem uma outra coisa, nada. É só água. Água em abundância, para que essa lesão, quando faz bolha, assim, ela por dentro ela ainda está quente. Então você tem que resfriar mesmo. Não é lavar. Veja que a expressão... Baixar a temperatura. Porque aí para a exudação. Ela para de formar que bolha. A pele está se protegendo ali com a bolha de água, né? Se protegendo não, ela é consequência do estrago. Ela não está se protegendo. Está simplesmente perdendo líquido porque as barreiras já foram para o espaço. Animais peçonhentos. Tá aí o link para você baixar. É o Guia de Animais Peçonhentos do Brasil, edição 2024, atualização 2024. Fantástico, tá aqui. Muito legal isso. Você quer tirar alguma dúvida sobre animal peçonhento? Esse é o material. Claro, você pode pesquisa aberta na internet, tá aos montes aí. Mas o Ministério da Saúde edita isso já há bastante tempo, com atualizações importantes, com gente grande, vamos chamar assim, ligada nesse assunto, gente que domina o assunto, né? E atualiza as informações para o Brasil. Você não vai discutir com esse manual, com esse guia de animais peçonhentos do Brasil, você não vai discutir cobra que tem na África. Imagina. Tá certo? Então essas são materiais daqui. E eu trouxe algumas coisinhas só para ilustrar, mas eu já ponho de cara, nós não vamos ler tudo isso aqui, na página 163 do manual, desse guia. Na página 163 tem a sequência de como você socorre de animal peçonhento. Como é que você faz? Não é, aqui já, desculpe, não é nem só do animal peçonhento. Aqui também eles falam outras coisas, entre elas a água-viva. E colocam, né, o que você tem que fazer. Se você pausar o seu vídeo, você consegue ler tudo isso que está aqui. Isso aqui é apenas uma ilustração, não tem, né, para olhar. Então as cobras, as aranhas, vários tipos, aranha armadeira, a aranha marrom, essa aqui é a esquerda, e a viúva negra aí. Os escorpiões também. Esse manual, esse guia, melhor dizendo, ele traz tudo, cada um deles aonde que é mais comum. Todos os que mostrarem aqui, ele apresenta um mapa aonde a ocorrência. Então você está indo num lugar, vai lá, olha, nesse lugar tem tal coisa com mais frequência. E é claro que descreve cada item desse, cada escorpião, tipo de escorpião, tem uma infinidade de... tantão de escorpião. Aqui sim uma síntese do animal peçonhento, sendo elas cobras, aranha e escorpião. Então, foi picado. Reduz o movimento do paciente. É importante fazer a redução do movimento. Se o sangue circular mais calma, é difícil, né? Mas se ele circular com mais calma, o organismo consegue fazer com que a concentração se dilua mais no corpo, ele metaboliza, não quer dizer que ele resolve, mas do que se ficar, entrou e já vai direto
e a circulação gira logo. Se ficar devagarzinho, Quanto mais calmo, melhor. só que você não pode, por exemplo, um garrote. Você não pode estancar aquele veneno naquele lugar, porque aí ele tem um efeito local De necrosar. aí pode fazer estrago. E Reduz o nem movimento. chupar o buraco. E nem chupar. Aliás, no manual, naquela listinha que eu mostrei agora, tá na página 163, está escrito lá, não chupe, não chupe. Não sugue o veneno. Não sugue o veneno. Reduz o movimento do paciente, limpa a lesão com água e sabão. Aplique antisséptico, que nós já discutimos. Clorexidina, que é um dos melhores que tem, pode ser à base de iodo, o outro à base de iodo. Não use, cada de animal peçonhento. Não use garrote, não coloque gelo, não faça punção ou cortes e nem sugue. Mantenha abertas as vias aéreas do paciente para melhor respiração. Verifique constantemente os sinais vitais no sentido de respiração, pressão. Em primeiros socorros aqui não estamos discutindo com o uso de aparelho, né? Mas verifica a respiração. Se sabe tomar pulso, tome pulso. O pessoal que pratica esporte, alguma vez sabe, o pessoal sabe. Faz uma contagem. Verifica como é que ele está indo, né? Se está piorando, se está acelerando demais. Claro que você não tem forma de impedir isso, apenas para fazer avaliações, né? Se tiver disponível, às vezes tem algumas pousadas que tem, né? Administre oxigênio também. Transporte sem demora para tratamento especializado. Leve o agressor, se possível, pode até ser morto, ou fotografe. Qualquer identificação ajuda no tratamento. no tratamento. Mesmo sem a presença, se você descrever bem, ele era assim, assim, assado, quem estiver atendendo, ou se ele tivesse segurança, ele vai usar um tipo de antiveneno, vai usar um tipo de soro, ou se ele não tiver segurança, ele usa um, se tiver segurança, ele usa outro. Liguem com urgência para o Ciatox. Nós já falamos alguma vez. Olha ele aqui, telefone geral. O Ciatox pode fazer a orientação do que você faz de imediato, alguma coisa que você pode fazer de diferente, algum local para direcionar, ou caso, como eu já citei como exemplo, não é a rotina, mas eles são integrados também com algumas coisas de exército e tal, e eventualmente ajudam nessa ação de socorro. Peixes peçonhentos. Eles classificam de peixes peçonhentos. Esses aqui, apesar de não terem a verdadeira peçonha, que é como se fosse um dente, e você tem uma coleção do veneno, que quando o animal morde ou pica, né, aquela coleção do veneno vai através desse dente e entra na vítima. Os peixes não são assim. Um deles tem um canalzinho lá, mas não é assim, não tem uma bolsa de veneno. No nosso meio, os mais comuns são bagre e arraia, e na parte de estuário, né, onde o rio deságua no mar, onde há mistura também encontra o peixe-sapo, no mar encontra o peixe-escorpião e o peixe-leão. Então esses três aqui, o uniquinho, o peixe-escorpião e o peixe-leão, tá aí porque ele tá dentro dos peixes peçonhentos. Por isso que eu pus assim, né? Não que ele seja de grande ocorrência. Não são ocorrências na água doce. Tá. São ocorrências mais no mar. Estuários. Isso. Então o bagre e a arraia, né? O bagre, ele tem um esporão, chama assim, na lateral, você sabe disso, né? Qualquer pescador sabe. E no dorso também? E no dorso também. E esse pode ser espetado. Então o importante é você saber manusear esse peixe. Se você segurar esse peixe pelo rabo, a chance de você levar uma é grande. É muito. Porque ele gira o corpo, ele contorce, né? Então ele pode te pegar. O bagre, uma das técnicas, é manusear pela frente, né? A parte anterior desses espinhos dele, desse esporão dele. Para não entrar na ponta dele. Para não entrar na ponta dele. A força dele fechar, né, porque ele tem uma musculatura, ele fecha contra o corpo. A força nem sempre é suficiente para te cortar, para te mexer. O problema é a ponta dele. Idem a arraia, né? As arraias, elas têm, junto, como o bagre também, mas a da arraia é mais importante, no esporão, ela tem uma pele, que é mais uma membrana do que uma pele propriamente dita, mas ele tem uma membrana. Essa membrana é que tem microvesículas, o veneno. É ela que tem. Ele não tem uma glândula que produz, quando faz isso, o veneno. Não tem isso. Injeta. Ele não injeta. Então, quando esse desenho mostra, por exemplo, um esporão dela sem a pele, porque quando ele entrou, a pele foi junto, né? Então, isso é que inocula o veneno na pessoa. E o veneno da arraia é tóxico, alta toxicidade. E a arraia, ela chicoteia, né? Se você pisa em cima, ela... Não vai te picar no pé. Não, ela chicoteia e aquilo vai pegar o tornozelo, o dorso do seu pé. Vai pegar ali. Como você disse, a gente estava conversando, né? A quantidade de gente que você vê nas suas pescarias, com o pé com cicatriz, é uma grande. E não adianta você vai
um chinelo. Pisou em cima com o chinelo, não é a sola que... Não é só. Não é a sola, né? Não vai pegar por baixo, vai pegar por cima. O ferrão é serrilhado, né? Então dá um trabalhinho para tirar, né? Mas você não tem jeito. Então, tratamento geral, antisséptico. Curativo, antisséptico, né? E antitetânica, antibiótico. Aí você tem que Entrar valendo. tem que entrar valendo para que não dê gangrena, não dê necrose de tecido. Né? Aqui a água viva, né? Que a turma vive perguntando. Porque tem alguns folclores. Por isso que perguntam. Muito folclore de água viva. Então, água viva. Ela tem vesículas no tentáculo e a vesícula fica aderida e ela elimina a substância da vesícula e aí, então, faz o estrago. Tem gente que tem alergia e o quadro se agrava. Tem gente que não tem alergia, fica só a irritação direta. Aquela queimadura. Aquela queimadura, que tem uma queimadura tóxica, né? Química. Dói pra caramba? Ainda não tive essa experiência. Nem eu, mas nas leituras dói pra caramba. Então o que se faz? Você deve resfriar, mas não pode resfriar com água doce. Esse é já um ponto. E se não pode resfriar, pelo amor de Deus, não vamos me urinar em cima. Entendeu? Claro, você tem que resfriar, você tem que remover o tentáculo, você tem que usar substâncias que neutralizem a toxina, o veneno, e essa substância no nosso meio é o vinagre. Chamado de vinagre. É o vinagre. Então, o que você tem que ter? Material para remover. O que você remove? Pinça. Comentamos no bloco de primeiro socorro. Primeiro socorro. Então você remove com a pinça ou você remove, como está nesse desenho aí. Isso é um desenho, hein, gente? O texto que está aqui nessa tela é cópia fiel, exata, do Guia de Animais Peçonhentos do Ministério da Saúde. Não criei nenhuma palavra a mais aqui dentro. Então, compressa gelada para alívio da dor. Use água do mar ou pacotes fechados de gelo, esses cold packs, envoltos em pano se disponível. Você consegue achar coisa gelada? Se você no seu kit de primeiro socorro, nós já colocamos que uma das coisas importantes é ter algo gelado. Eu tinha uma casa na praia, também você tem que manter algumas coisinhas dessas dentro do seu freezer, você tem que manter alguma coisa. Então as pousadas, garanta que tenha coisa. Eu sei que pousada e água viva não combinam, né? Porque são ambientes diferentes. Mas já que a gente mexe com o assunto, precisa entender por que tem que fazer tal coisa e por que não pode fazer diferente. A remoção de tentáculo aderido na pele deve ser realizada de forma cuidadosa, preferencialmente com o uso de pinça. Lâmina, pega, como fazer barba, né? Com a faca. Você pega uma faca e vai passando. O que você não pode é apertar. Se você apertar, a vesículazinha aumenta mais ainda. E aumenta muito. A queimadura. Aumenta muito. Lâmina ou cartão de banco. Está escrito isso no manual, no guia do Ministério da Saúde. Aplique vinagre para desativar os tentáculos aderidos à pele. Que interessante. Não utilizar urina, água doce e gelo no local do acidente por caravela. Essa tela, a recomendação do Ministério, a ilustração é nossa, evidentemente. Muito legal, olha. Essa do vinagre, para mim, fantástica. Aí fica um desenhozinho no fim que a gente vai ver. Aqui um desenho, né, tradicional sobre os anzóis. Né? As técnicas de retirada do anzol, você tem que entender o mecanismo e aí você decide na hora o que você vai fazer. Né? Se o anzol já passou, não passou. Como entrou. Se ele está pertinho, essa é uma boa técnica. Você tem que deixar ele paralelo e fazer a tração para cá. Aí ele sai. Se você só puxar aqui, se você só puxar, ele vai mudar a posição dele. Então você tem que, como é no segundo desenho de cima aí, você fixa a posição dele e depois você vai puxar. Ele vai rasgar a pele, vai rasgar. Ele vai rasgar, mas se ele está na pontinha. Não é mesmo. Mas se ele já entrou muito, se pode prosseguir e lembrar antisséptico. Antes de fazer isso, hein? Não é depois. Tudo bem, depois você vai fazer também. Mas antes, você passa antisséptico no anzol, porque aquilo que ele passar, se ele voltar, tocar, né? vai infectar então, ali. E lembrar que aqui no desenho, o alicate de ponta fina está cortando o anzol, mas que na prática não é tão fácil, assim. Não é tão simples quanto parece. E a gente tem defendido que você tem que discutir, você que é profissional da área, Betinho, tem que discutir com fabricantes ou com os fabricantes não só de material de pesca, mas quais são os alicates mais adequados para essa ação. É claro que na sua tralha de pesca, para preparar o seu material de pesca, basta um alicate de ponta. Sim. E outro ponta fina e outro de corte. Tudo bem, está resolvido. Mas para a ação de primeiros socorros,
Não é qualquer Precisa de um alicate alicate de corte. que vai valendo. conseguir. Precisa de um alicate valendo. Na minha opinião, mas eu não tenho testes não fiz nenhum teste. Na minha opinião, é alicate de dupla articulação. Tá. Tem uns pequenos também, com dupla articulação na ponta. Eu vou. E a força dele é para fio de aço. Eu me comprometo a buscar mais informação nesse sentido e propor aos fabricantes, né, falar mais desse assunto. E todo fabricante que fizer e apresentar isso, a gente vai dar credibilidade e eu vou fazer elogios. Combinado? Fica aqui o meu compromisso. E fecho com aquele desenho que eu já tinha mostrado antes, mas agora eu acrescentei um vinagre. O vinagre da nossa. Tem o vinagre nesse kit e aí o pensamento do pescador aqui é, né, um PQP aqui esqueceu, ele lembrou do material de socorro, mas esqueceu a tralha. Mas agora no material de socorro dele, ele acrescentou vinagre e um cartão de crédito. E um cartão de crédito. Ai, Não bate, tem que rir, né, também, né, Beto? não, meu Deus. São coisas assim, Beto. Por favor. Já temos intimidade. Há muitos anos. E vocês não sabem, o Beto é da minha cidade, a gente... Não, pera, você é da minha cidade. Como assim? Não, você veio primeiro, né? Ah, Você é mais velho que essa, chegou da nossa humilde cidade de Sabino, isso. pequena, mas Maravilhosa. maravilhosa, É. gente maravilhosa, e que a gente está sempre referenciando a cidade, a gente está sempre por lá, É. encontrando amigos, né? Claro. Tanto é que a gente periodicamente faz um reencontro Isso. de pessoas que saíram da cidade. O último encontro tinham 150 pessoas. É uma coisa grande. É gente louca. muito longe, né? Tem no Brasil inteiro. E é muito legal esse abastecimento de energia, de boas recordações, né? Então a gente é tão bobo que a gente gosta dessas coisas, né? Então, olha, É isso aí. eu acho que nós cumprimos. Mais um pacotinho, né? Faremos gravações ainda. Faremos outras coisas mais de informações técnicas. Isso aí. Não de achismo, não é o que eu acho, tá? São informações científicas, abalizadas e com gente séria que pesquisa sobre o assunto. Fontes corretas. Fontes corretas, né? Nacionais. Né? Nacionais, principalmente, né? É isso aí. Então, isso tudo para que o além da pesca seja de boa qualidade. De nada adianta a gente ir lá pescar peixes maravilhosos, soltar, fazer fotos lindas, se a gente não se preocupa com esses itens básicos que é o além da pesca. Então, meu amigo, Betinho, mais uma vez. obrigado pelo seu carinho. Tamo junto. É. Agradecer a todos eles aí. A gente espera ter contribuído Claro, esse é o com nosso objetivo. com esse universo, né? Tem uma pescaria e um lazer mais seguro. E que as pessoas divulguem isso, essas informações balizadas, não fiquem no achismo, né? Que a gente cresceu escutando, como é que chama isso? Não é fake, como é que chama esse nome? Invencionices, né? Bom, é isso aí. Um monte de coisa, aquele negócio de colocar pó de café no ferimento. Absurdo! Já que voltamos a falar do ferimento, eu queria fechar da minha parte com um lembretinho, mas agora foi de ferimento. Nunca esqueçam de atualizar a sua antitetânica. Veja os ferimentos que nós mostramos. Atualize sempre a sua antitetânica. É isso aí. Então vamos comer alguma coisa, que eu tô com fome? Bom, tá. Então vamos. Então, moçada, obrigado a vocês pelo carinho, ó. Beijo do tio Betinho e do tio Betão. Ah, tchau, Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.